Olá, iniciando aqui mais uma mini aula focada no empreendedorismo geotécnico de terraplanagem, projeto e execução. Bom, essas mini aulas são frutos de toda a nossa experiência ao longo de 35 anos, que vem há mais de 20 anos configurada num curso de terraplanagem, que era presencial e que se tornou à distância, né? E também temos a versão gravada. Mas o objetivo aqui é, através dessas doses homeopáticas do curso, ou seja, da mini aula, fazer com que as pessoas que estão fazendo obras de terraplanagem, projeto de terraplanagem, venham a conhecer. E nós também estamos no canal YouTube disponibilizando a gravação e na descrição do vídeo vocês podem se inscrever no grupo do WhatsApp e agendar uma conversa conosco gratuito, né? Gratuita. Por quê? Porque o conhecimento não é meu, né? O conhecimento é nosso, né? Como cristão, eu recebi o dom de poder ter esse conhecimento, agora eu tenho que passar para frente. E foi isso que o meu coração pediu para fazer nessa atividade da Academia Dynamis. Essas mini aulas vão de segunda a segunda, 10 minutos, vão para o ar, né? Então, entra no canal YouTube e veja todas as nossas postagens. E uma delas é essa sobre a mini aula. Bom, hoje então nós vamos falar de controle tecnológico, mas vocês percebam que em mini aulas eu tenho colocado essa sigla PGT, que é o Planejamento Geotécnico de Terraplanagem, o AGO, que é a Assessoria Geotécnica às Obras, e aí uma visão de projeto e obra, desde a topografia até a avaliação de desempenho, que é o ciclo de qualidade da engenharia geotécnica, ou seja, do CQP, Controle de Qualidade de Projeto. E hoje nós vamos falar do controle tecnológico. Eu já escrevi controle tecnológico, pus a sigla CT, né? Mas na verdade, para nós, a nossa visão é mais ampla, porque o nosso controle não é tecnológico de uma camada. O nosso controle, nossa visão é de controle da terraplanagem, é muito mais amplo. Então, a visão que nós temos da obra, do projeto de terraplanagem, ele tem uma visão holística incorporando todo o envolvimento, desde a necessidade do cliente, topografia, até a outra ponta, sabendo que o desempenho daquela obra está satisfatório, né? Então, isso é muito importante vocês entenderem, né? E mais, a nossa visão é celestial. Por quê? Porque, como cristão, nós vivemos uma vida espiritual, sobretudo, que é amplamente ou infinitamente maior que uma vida natural. A nossa vida é sobrenatural. E isso é, sim, uma fonte de conhecimento a mais rica que qualquer ser humano pode ter, e qualquer um pode ter. Eu não estou dizendo que eu seja melhor que outro. Na verdade, é o Espírito Santo que traz a supremacia de Jesus Cristo e o conhecimento que Jesus Cristo, sobretudo no universo. E isso não é religião, isso é vida espiritual. Mas voltando aqui para a temática técnica, então falar um pouquinho sobre controle tecnológico. E aqui eu estou mostrando, então, os equipamentos básicos de compactação, fundamentais. Quer dizer, antigamente eu ia para a obra e não tinha da cultura de ter o rolo compactador. Você tinha que pedir, porque eles achavam que podiam fazer compactação com caminhão, com, sei lá, motoscraper, motoniveladora, pá carregadeira, reto escavadeira. E não, a compactação tem que ser feita com um rolo pé de carneiro, né? E aí eu quero falar um pouquinho da pata do pé de carneiro, porque eu tenho uma foto, não está aqui, não está nessa apresentação, que o pé do carneiro é como se fosse o punho do nosso braço, nossa mão, que é a patinha dos animais são mais ou menos assim, elas são mais robustas, depois elas afinam. Então, por que isso? Porque o animal compactava o solo de tanto pisotear. E daí que o homem, ao observar o animal, construiu uma máquina e as primeiras pés de carneiro tinham esse formato.
Mas qual a importância disso para nós hoje, tecnicamente? É que a compactação é feita de baixo para cima. E o homem que não conhece isso, ele compacta de cima para baixo. Então ele acha que ele joga a terra, compacta, e toda aquela camada que ele lançou o solo foi compactada. Não é assim, né? Não é assim. Certa vez em uma obra, alguém falou que tinha experiência e que ia lançar a camada de meio metro. Eu falei, olha, você pode lançar de meio metro, você fala que tem experiência, mas eu vou depois comprovar a sua experiência, eu vou comprovar o que você está falando, eu vou fazer ensaios. Não é questão só de experiência. Eu preciso comprovar a sua e a minha experiência para a sociedade. Né? E ele, ele achava que ele estava certo. Por que eu falo que achava? Porque ele fez lá de meio metro e eu comprovei para ele que a energia de compactação que ele punha aqui em cima não chegava aqui embaixo. Por quê? Porque em cima era um solo, ele densificava, embaixo não densificava. E então, pelos ensaios, ele podia ver que não. Aí ele aprendeu comigo. E eu aprendi com ele. Eu aprendi com ele que muita gente pensa errado. Então, cabe a mim, que tive a dádiva aí de ter esse conhecimento, que muitos, é lógico, têm, de passar isso para os outros. E é o que eu estou fazendo aqui com as mini aulas. Passar os conhecimentos para os outros. Né? Então, tem vários tipos de pé de carneiro. Você vê que hoje ele não tem mais o formato da pata do pé de carneiro, mas continua sendo chamado de pé de carneiro. Né? O certo seria compactador de pata, né? que é essas enfim, saliências que tem no rolo. Né? E outra coisa importante é que se a compactação é de baixo para cima, então não adianta pôr uma camada maior do que 12 a 25 centímetros. Né? Porque senão a pata não vai penetrar lá embaixo. Né? Vai penetrar só na parte superior. Outra coisa interessante, falando em rolo pé de carneiro, ou rolo de compactação melhor, é que tem o liso, que é usado para camadas arenosas, e tem o expediente de colocar como vibratório, e aí vibrar. Então, nós aí temos a história de compactar areias e solos finos. E isso é diferente. As areias, vibração é bom, água é bom, e deve ser lisa. Por quê? Porque é uma compactação diferente dos solos finos, que é de baixo para cima. Essa aqui não. Essa é para um arranjo das partículas com vibração e com água. Elas se densificam. Né? Mesmo assim, tem uma limitação de espessura. E materiais granulares, é muito mais utilizado o liso para pavimentação, para compactar camadas de pavimento. São camadas menores e que por vibração a energia de cima chega embaixo, então tudo bem. Esses rolo pé de carneiro para solos finos. Né? Aqui eu tenho então a história do controle da compactação. Então, no campo, depois de ser feita a compactação, senhores, se nós não tivermos um controle de compactação, que é o que eu estou fazendo aqui, mostrando uma camada, mostrando a compactação, tá os sinais aqui do rolo pé de carneiro, mostrando o técnico, então, cravando um cilindro. Esse cilindro, junto com as aparas que são tiradas aqui, vai para o laboratório. O laboratório, ele compacta para fazer um ensaio denominado RILF, que tem norma técnica desde 1955. Não sei se... 55 tem o ensaio. Não sei se a norma técnica é tão antiga. Eu esqueci agora. Então, mas para fazer a camada, eu vou verificar a espessura da camada que eu já comentei, o número de passadas, que é a energia que eu preciso imprimir para a coisa ficar adequada, e no controle eu controlo pelo método de RILF, né? Porque na hora, em meia hora, eu tenho o resultado se isso aqui está adequado ou não. Mas mais do que isso, eu tenho que tirar corpos de prova para verificar a resistência, deformabilidade e permeabilidade, caso seja parâmetros de engenharia que eu preciso em função da necessidade daquele aterro. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Vamos ter outras mini aulas sobre o assunto, porque o assunto é extenso. E a nossa ideia aqui, com as mini aulas, que são muito curtinhas, é que elas consigam ser semeadas no Brasil todo, de tal sorte que
a gente leve as pessoas até essa visão holística que trazemos aqui e, quiçá, espiritual, que não é religião, e qualquer um, não é denominação religiosa, não tem um endereço, a minha igreja é um lugar tal, não, a igreja de Cristo é um corpo vivo, espiritual, né? Então, participem, compartilhando esses vídeos, indicando para amigos, escolas de engenharia, para jovens que estão saindo, ouvindo certamente vai ser bom para abrir a mente deles com relação a oportunidades de trabalho, em todo o Brasil. Porque em todo o Brasil tem gente fazendo desde uma casa, uma rua, a uma estrada, a um muro de arrimo, a um centro logístico, enfim, tem obra para tudo quanto é lado. Mas esses conhecimentos não estão devidamente colocados na prática da engenharia no dia a dia. Aí que está o nosso trabalho, que passa a ser até um trabalho social. Senhores, até a próxima mini aula, próximas atividades da Academia Dynamis. Compartilhe, veja a descrição do vídeo, veja o primeiro link que é para o grupo do WhatsApp. Dúvidas e perguntas, agendem das 16 às 17, qualquer dia da semana, segundo o agendamento, estamos lá para tirar as dúvidas. Vem conosco. Obrigado.